Em plena Serra da Freita, inserido no Aroca Geoparque, encontra-se o PR16, o Trilho do São Pedro Velho. Um percurso circular com cerca de 12 km que nos leva a conhecer vários locais de interesse geológico da Serra da Freita, nomeadamente o Mirador do São Pedro Velho. Nesta nossa versão adaptada do PR16, iniciamos a caminhada junto ao Parque de Campismo e seguimos até ao Parque de Merendas da Serra da Freita, uma secção com pouco mais de 1 km e 90 metros de desnível positivo. Seguimos o caminho que atravessa o Parque de Merendas do Marujal, seguindo a Ribeira de Caimó. Bem, vamos ter que subir até ali. Depois cortamos caminho pela estrada para chegarmos ao Parque de Merendas da Serra da Freita, para apanharmos novamente o trilho do São Pedro Velho. Aí entramos novamente no PR16, que nos leva pela colina da Serra, sempre com vista para o Vale da Aroca. Um percurso que passa pelo Parque Eólico até ao famoso mirador do Detrelo da Malhada, a 1100 metros de altitude, o ponto mais alto da Serra da Freita. Uma secção com cerca de 3 km e um desnível positivo de 180 metros. O Aroca Geoparque, criado em 2009, foi o segundo geoparque português a ser integrado na rede de geoparques mundiais da Unesco. Atualmente, existem 5 em território continental e 1 no arquipélago dos Açores. Com 328 km², conta com 41 sítios de interesse geológico. Entre eles encontram-se a panorâmica do Detrelo da Malhada e as Pedras Boroas do Junqueiro. Saindo do Mirador, seguimos em direção a sul até ao cruzamento com o PR15, que segue com o PR16 até às Pedras Boroas, um dos 41 geossítios do Aroca Geoparque. Uma secção com 3 km que desce cerca de 160 metros de altitude. Chegar ali. O PR15, ou Trilho da Viagem à Pré-História, é também um dos trilhos que explora esta zona do Planalto da Serra da Freita. É um percurso circular com 17 km, com início na aldeia do Marujal e que se junta ao PR16 junto às Pedras Boroas. As Pedras Boroas do Junqueiro são 2 grandes blocos de granito que recebem este nome pela forma como foram esculpidos pela água e o vento. A ação destes 2 elementos, juntamente com a composição química das rochas e as mudanças de temperatura, criaram a aparência de uma côdea de broa de milho na superfície das rochas, daí o seu nome. Saindo das Pedras Boroas, seguimos pelo PR16 até ao Mirador do São Pedro Velho. A secção mais exigente do percurso, com cerca de 3 km, mas um desnível positivo de 170 metros.
Mais umas subidinhas e chegamos ao topo. O Mirador do São Pedro Velho, localizado sobre um domo de rochas graníticas a 1077 metros de altitude, oferece uma fenomenal vista de 360 graus de onde se pode ver, quando as condições climatéricas o permitem, toda a costa oceânica, desde a Figueira da Foz até à Póvoa de Varzim. A norte, observa-se todo o Vale de Arouca, o Vale do Rio Paiva e do Rio Douro e a Serra de Monte Muro. A sul, observa-se não só a Serra do Caramulo, como a Serra da Estrela em dias de céu limpo. Assim que o sol se pôs, descemos o mirador e seguimos em direção ao parque de campismo, onde iniciamos o trilho, passando novamente pelo parque de merendas do Marujal. Uma secção final com 2 km que desce cerca de 200 metros de altitude. Entretanto, pôs-se a noite e por isso deixamos de conseguir gravar. Demoramos mais meia hora até chegarmos ao carro, mas apenas tivemos de ligar as lanternas, mais ou menos a meio do caminho. No total, completamos cerca de 12 km com um desnível positivo acumulado de 450 metros de altitude.